Pluriverso. Pensar o mundo de forma multidimensional. Distinguir o pensamento colonial e dar espaço à diversidade. Buscar mais que a universalidade, pluriversalidade. Olá, queridos ouvintes do nosso Pluriverso. Chegamos aqui para mais um episódio. Hoje eu tenho aqui Sofia. Oi, aqui é a Sofia. E Vinícius, mais conhecido como Jesus, o nosso querido colega que abençoa esse grupo pluriversalizante. Olá, eu sou Vinícius. Estamos aqui para conversar um pouco sobre gastropolítica, não é isso? Exatamente, Vinícius. E quando a gente pensa em gastropolítica, né? A primeira coisa que a gente pensa é o que seria gastropolítica. E é assim que a gente vai começar o nosso episódio. Hoje a gente vai começar com tudo, estreando um novo quadro chamado Jaiucismo do Dia, que vocês vão conhecer e que vai fazer parte de futuros episódios e que a gente vai esclarecer alguns termos que talvez possam ficar confusos para a compreensão do nosso querido ouvinte, mas é para isso que a gente está aqui. Então, hoje vai ser a estreia do nosso Jaiucismo do Dia. Se liga aí. A gastropolítica é um termo utilizado pela primeira vez pelo antropólogo indiano Arjun Appadurai. À época, ele utilizou essa categoria analítica gastropolítica para tentar analisar as codificações alimentares e relações sociais na Índia. Então, a análise das relações que se constroem em torno do alimento, da cozinha e do sistema de produção. Então, a gastropolítica é uma chave analítica que permite visualizar a alimentação como um ato que é complexo, que é encadeado de relações culturais, econômicas, políticas, jurídicas, biotecnológicas. A gastropolítica permite, enquanto conceito, permite visualizar o alimento não apenas como elemento do nutrir, mas todas essas relações subjacentes e por trás da alimentação, da codificação alimentar e do alimento. Então, as representações e significações construídas, negociadas e distribuídas socialmente. E, no nosso caso, que demarcam uma tradição ocidental e ocidentalizante do que se come, como se come, quem come, quando come, principalmente no contexto contemporâneo, se porventura tem a oportunidade de comer. Então, a noção de gastropolítica ela permite que a gente visualize tanto a corporalidade como unidade receptiva de alimento, mas também como um alimento próprio. Permite compreender como nós transformamos corpos não humanos em corpos comestíveis, ou retalhamos e transformamos em pedaços de comida, né, e significamos e representamos como alimentação, como algo próprio a ser comível. Então, o grande trunfo dessa noção proposta por Appadurai é pensar o alimento como um dispositivo semiótico, passa uma mensagem. Ele não só nutre, mas ele emite uma mensagem. A comida, nesse sentido, ela tem uma capacidade de suporte de mensagens sociais. E essas mensagens servem tanto para indicar e construir relações sociais caracterizadas por intimidade, aproximação, solidariedade, equidade, como também moldar relações caracterizadas pela diferença, pela hierarquização, pelo distanciamento, pela segmentação. Então, acho que, via de regra, em termos gerais, gastropolítica fala disso, né? Da codificação alimentar e do alimento como algo muito mais do que o simples nutrir-se ou estar à mesa. Pensa, reflete e critica as significações construídas socialmente em torno disso e como as relações sociais se moldam a partir dessas significações. Pois aí, depois dessa ótima explicação do professor Jailson, eu quero começar aqui a discussão jogando uma citação do autor Arjun Appadurai, que o Jailson falou, e que é como ele começa o artigo que ele usa o termo gastropolítica. E ele diz assim: quando os seres humanos convertem parte do seu ambiente em alimento, eles criam um dispositivo semiótico particularmente poderoso. Em suas formas tangíveis e materiais, a comida pressupõe e reifica arranjos tecnológicos, relações de produção e troca, e condições de campo e mercado, além de realidades de abundância e necessidade. E aí, galera,
começamos com esta bomba, né? É exatamente o que Jailson falou, né? De como a comida promove relações além da nutritiva, né? De ser mais do que nutricional. Eu acho que é uma questão de comer em si não é simplesmente Sim, em sua essência é um ato de necessidade, mas também é um ato político, né? A gente tem que saber que quando a gente se alimenta, quando a gente busca nutrição, esse alimento não simplesmente surgiu em nossa mesa. Ele tem toda uma história por trás dele, ele percorreu todo um trajeto até que chegasse na nossa mesa. O que esse trajeto pode ter interferido em outras pessoas, no meio ambiente. Pois é, Vinícius. Uma coisa importante de se pensar é todas as relações sociais, humanas e mais que humanas, que a comida promove, né? Coisas que são claras, que são jogadas na nossa cara todos os dias. É a divisão sexual da cozinha e da comida, o acesso à comida, que é inclusive o que o Appadurai fala de quando a gente transforma a comida em um produto, relações sociais de ter ou não ter são criadas, né? E aí tem toda a questão do acesso e da divisão sexual, racial, social, que é gerada a partir da comida, né? Que se torna um commodity, um aparelho semiótico, literalmente, do que a sociedade realmente é. E, tipo, justamente porque a alimentação atravessa todas as esferas, que é importante, tipo, pensar isso criticamente e politizar mesmo o ato, né? Beleza, comer é natural, é um processo de nutrição, de adquirir alimentos, de, sei lá, produção de ATP, mas é muito mais que isso, né? É cultural, tem uma importância simbólica mesmo, afeta a vida das pessoas de maneiras muito diversas. E tem uma coisa na fala de Jailson que corrobora isso que tu tá falando, que é quando ele fala sobre o hábito ocidental de comer, como isso tem se monoculturalizado no mundo, né? Todo mundo come conforme os ocidentais comem, e essa é a maneira correta, entre aspas, de se comer hoje em dia. É a maneira aspirada. Se dita uma forma de comer, o que não comer, o que é comestível, né? Como comer. Como comer, exatamente. A partir daí é que a gente enxerga as complexidades mínimas que a comida nos traz, né? Uma coisa que, quando eu comecei a pensar o termo gastropolítica, é uma coisa que me fazia pensar muito, era a feijoada. Porque a feijoada, se você reparar, é um dispositivo semiótico extremamente complexo. Porque é uma... Presta atenção. Eu vou falar um pouco só da história do que seria a feijoada. Durante a época da escravidão no Brasil, os grandes senhores de escravos comiam as partes boas dos porcos, dos animais que eram criados dentro da fazenda, e aí as partes ruins, como pé, rabo, gordura, orelha, focinho, eram desperdiçadas, né? Jogadas aos escravos para eles comerem. Não eram desperdiçadas, né? Mas eram jogadas aos escravos. Daí a gente já tem uma questão política extremamente complexa, né? Depois disso, o que é que os escravos faziam? Criavam um caldo com feijão desse alimento em grandes caldeirões para poder dividir para a quantidade de pessoas que existiam nas senzalas, né? E a partir daí começou o que hoje a gente conhece como feijoada, que é um prato gourmet brasileiríssimo que está aí nos exteriores aí afins. Quando você para pensar na gastropolítica desse único dispositivo semiótico, que é a feijoada, a gente começa a pensar várias outras situações, tipo, por que a gente come peru no Natal? Por que a gente come apenas a banana e não come a casca? Isso me lembra, porque, por exemplo, aqui a gente tem muita essa história de, tipo, não pode comer manga com leite que mata, né? Sim! E aí, quando você vai pensar na origem disso, é porque quando você pega na época da escravidão, nas grandes fazendas, se criavam essas lendas para evitar que os escravos comessem as frutas e tomassem o leite. E, tipo, como isso perdura até hoje, assim. Como isso surge enquanto uma mentira contada da Casa Grande pra senzala, mas que acaba, com o passar do tempo, até a própria Casa Grande reproduzindo, né? Ou seja, tipo, hoje em dia, comer manga com leite é algo tido de maneira geral, assim. Todo mundo aceita como uma superstição válida.
Pois é, e é engraçado isso que tu fala de como a superstição sai da Casa Grande, da senzala e vem pros dias de hoje, né? E eu tava assistindo, inclusive fica aí a indicação, uma série do Prime Video, da Amazon, que são vários episódios sobre cada um diferente, sabe? Enredos diferentes. O nome da série é História da Alimentação no Brasil. E aí, cada episódio, eles falam sobre um alimento específico. E o primeiro episódio é sobre a farinha de mandioca. E é muito interessante porque fala de como é produzida a farinha de mandioca, todos os processos, o trabalho, né, que é para se produzir a farinha de mandioca. Fala também da relação social e política que ocorria antigamente, né, sobre a farinha de mandioca. E fala que, por exemplo, na época do Império, né, os imperadores, os nobres que moravam no Rio de Janeiro, né, não queriam consumir farinha de mandioca porque era comida de índio, era comida de pobre. Eles queriam a farinha de trigo que vinha da Europa para fazer bolos e afins, da mesma forma que era produzido na Europa, né, que vocês sabem é uma coisa, tem um clima e um solo e relações multiespécies completamente diferentes das nossas aqui no clima tropical brasileiro. Conforme o tempo foi passando e a necessidade de extensão do império para os interiores foi ocorrendo, para se chegar à farinha de trigo nos interiores era cada vez mais difícil. E aí o que ocorre é que alimentos à base de farinha de mandioca começaram a se tornar mais comuns. E aí surgiram tradições como pão de queijo mineiro, como bolo de mandioca, como o pirão, que inclusive é uma coisa super cultural pra gente aqui hoje. E aí a gente pensa em como isso era negado, né? Porque tinha essa necessidade de uniformização de como se deve comer conforme os padrões europeus, né? Não, e assim, isso que tu tá falando, que tipo, isso ocorreu na colonização, mas como tu disse, acontece até hoje com a ocidentalização dos gostos alimentares, né? Então, por exemplo, você tem um aumento muito grande do consumo de carne bovina na Ásia, que é tipo parte de um processo de imperialismo mesmo e de globalização, que na verdade é a imposição dos costumes ocidentais sobre todos os outros povos, né? A gente vê isso, por exemplo, existem dados que mostram, inclusive no Atlas da Carne da Fundação Henrik Böll, que mostra a quantidade de quilos de carne consumida por pessoa em continentes, sabe? E aí tem muita gente que quando tem acesso a esses dados se choca, porque no Brasil, sei lá, chutando assim por cima, vamos dizer que cada pessoa come 200 quilos de carne por ano. E quando chega na África, essa quantidade de carne não ultrapassa os 20 quilos. E aí você fica pensando, meu Deus, será que isso é uma questão de pobreza? Porque sempre tem esse estigma de pobreza em relação ao continente africano, né, que é outro problema a se pensar. Ou será que isso é uma questão cultural? E tipo, na real, o que você vê muito é que, tipo, realmente, tipo, os dois, de certa maneira, estão ligados, assim, né? Porque, por exemplo, com a ascensão da classe média e com, tipo, a saída da pobreza, tem uma culturalização maior dessa população imperialista mesmo, ou seja, tem uma adequação aos moldes ocidentais, aos moldes americanos, europeus. E uma criação de status, né? Uma criação de status para a carne e para a comida como protagonista da alimentação. Por exemplo, se você come carne e posta sua foto do seu bife, da sua picanha no Instagram, dá muito mais likes do que se você postar um alface, entendeu? E a gente falando de consumo de carne, a gente esteve conversando com alguns amigos recentemente sobre justamente consumir carne ou não, reduzir o consumo, aumentar o consumo. Alguns deles falaram que não dá para a gente ter, por exemplo, aquelas ideias de segunda-feira sem carne, porque para eles o almoço precisa ter carne. Se não tem carne, não é almoço. Não está completo, não tem sabor. É, exatamente. Isso chega a ser uma violência cultural, porque, por exemplo, a gente cresce entendendo que é o normal e que não existe outra opção a não ser comer carne. E as opções é só o que não faltam, né? Até porque eu acho que o que a gente principalmente vê na mídia, o que a gente vê se perpetuando ao nosso redor, é o consumo diário, rotineiro de carne. E a gente quase nunca nos é apresentado uma outra alternativa. Que agora que a gente sabe o que é gastropolítica, a gente pode aprofundar essa discussão. E eu proponho a gente começar, olha o trocadilho, na semente da questão. Uau!
justamente a gente começar aí na semente da questão, que é o agronegócio, a agropecuária. Eu trouxe para vocês aí, para a gente seguir um mini contexto histórico da questão da agricultura e da pecuária no mundo, né? E aí, começando na pré-história, a gente sabe que o homem era um animal nômade, né, que percorria vários locais, consumia o que achava ali, e quando uma vez que não tivesse mais recurso, ele se mudava do local que estava e consumia mais uma vez, e isso era uma cadeia, né? E aí, inclusive, se a gente é sedentário hoje, talvez seja culpa da evolução. E aí, o que é que aconteceu, né? Desde sempre existiu essa divisão sexual do trabalho na cozinha e na alimentação. E existem teorias que dizem que a agricultura foi descoberta da seguinte forma, porque os homens saíam e coletavam as frutas, os vegetais, caçavam e traziam as comidas para casa. E as mulheres tratavam, cozinhavam, serviam as comidas para os homens e as crias, né? E aí, com os restos dessa comida, as mulheres, aparentemente, né, segundo essa teoria, descobriram que enterrando as sementes e os vestígios, mudas e plantas cresciam dali e começavam a germinar e produzir outros frutos. E aí é onde começa o controle do homem sobre a plantação, né, e a adestração de animais para controlar e melhorar essa produção e aumento populacional. Enfim, depois disso, na Idade Média já começa o regime feudal, né, que eram vários minicultores ou agricultores familiares produzindo em troca de terra e proteção oferecida pelo senhor feudal, e essa relação pré-capitalismo, né? Depois disso, aí rolou as famosas revoluções industriais que trouxeram inovações no campo da produção, no quesito maquinário, né? E aí provocou a migração do campo para a cidade, porque o emprego no campo, o emprego do agricultor de campo foi substituído pelas máquinas. Houve todo aquele questionamento levantado por Marx e Engels, né? No Manifesto Comunista. Foi aí que começou a ascensão das grandes monoculturas latifundiárias, né? E a mecanização da produção, e regime fordista, e afim. Hoje em dia, né, logo depois a partir da década de 60, que rolou a Revolução Verde, e aí a gente tem várias outras tecnologias que surgiram para otimizar, entre aspas, né? Porque a gente sabe que otimizar em quantidade não quer dizer otimizar em distribuição. Várias outras tecnologias que, inclusive, incluem a biotecnologia. Sobre a Revolução Verde, ela é, digamos assim, propriamente uma revolução tecnológica da agropecuária. Foram descobertas novas técnicas e aplicadas, como fertilizantes, pesticidas. Foi melhorado questões como irrigação, melhoramento genético, seleção artificial, mas o melhoramento genético, em se falando de manipulação genética, é uma questão mais recente. Começou na questão da Revolução Verde, né? E aí também a Revolução Verde também é um marco para o início da preocupação ambiental, né? Em relação às grandes produções latifundiárias, que aí tem o livro da... Com a Revolução Verde tem a escrita e a publicação do livro, que é a Revolução Verde, né? Sim, e também tem o Primavera Silenciosa. Primavera Silenciosa, esse é o nome, bicho. Que Yuri, que inclusive citou no último episódio, né? Que começa essa preocupação sobre as questões ambientais oferecidas não, e que já existiam, né? E que começaram a ser questionadas durante a Revolução Verde. Os impactos ambientais que foram acentuados durante a Revolução Verde, né? Devido ao uso excessivo de pesticidas, contaminação das águas por esses pesticidas e fertilizantes. Exatamente, e tinha um agrotóxico, uma substância inseticida utilizada na época, na década de 60, chamada DDT, que foi bem criticada nesse livro e que depois, inclusive, foi ironizada por Raul Seixas, né, naquela música da mosca na sopa, que nem o DDT pode, assim, exterminar.
porque era um produto extremamente tóxico e que, inclusive, começou a afetar as aves. Se eu não me engano, ele impedia a concentração adequada de cálcio nos ovos das aves, assim, Exatamente. impedindo que as aves pudessem gerar novos filhotes. E os ovos que conseguiam ser gerados tinham a casca mais fina e eram mais frágeis. Prejudicava, né, a produção de ovos e até a reprodução das próprias aves, né? Uma pequena curiosidade aqui, só para falar. DDT é justamente o que origina o termo dedetizar. Poxa, você não sabia? É a partir disso que a gente consegue enxergar todos os outros impactos gastropolíticos, né? Que chegam a questões ambientais, chegam a questões sociais, chegam a questões humanas e mais que humanas, né? Uhum. Eu acho que também era importante pensar um pouco, trazendo assim para o contexto brasileiro. Pensando mesmo assim, porque, tipo, o Brasil, enquanto colônia de exploração, então o uso das suas terras sempre foi pensado em alimentar o Império, né? Alimentar Portugal, a Europa. Então, a ideia de cultivo no Brasil sempre foi de monocultura para, tipo, produzir material para lá. E aí, posteriormente, isso é intensificado com a Lei das Terras, né? Que era uma lei que só permitia que as terras fossem adquiridas através de compra da União ou compra de terceiros. E aí isso aconteceu próximo à abolição da escravidão, então era uma maneira de concentrar as terras na mão de quem já tinha dinheiro e evitar que as camadas mais pobres, inclusive a população negra que estava por ser liberta, a adquirir essas terras, né? Atualmente, a gente tem um quadro de desigualdade mesmo no campo e de concentração fundiária na mão da elite agrária, assim, muito forte. Com o agronegócio, com a Revolução Verde, isso só é mais aprofundado, né? Porque só vai ter acesso à agricultura quem tem dinheiro para ter acesso a essas tecnologias. Pois é, e a gente pensa nas diferenças, né? Em como o agricultor familiar pode competir com a situação de domínio, monopólio que existe no Brasil e no mundo dos grandes produtores monocultores, né? Embora a produção brasileira familiar tenha grande força, inclusive existem dados que mostram que o Brasil seria a 8ª economia mundial em termos de agricultura do mundo se existisse apenas agricultura familiar no Brasil. Nós atualmente somos a 5ª. E aí a gente pensa em como a produção agropecuária do Brasil poderia ser mais sustentável, mais honesta, mais saudável de diversas formas, seja socialmente, seja biologicamente, para o ambiente, para as pessoas que produzem, se a agricultura familiar fosse mais valorizada no país, né? É porque faz muito dinheiro para certas pessoas, né? Não é à toa que o Brasil é o país que mais mata defensor ambiental e do campo. Pois é, do campo e de outras coisas também, né? Esse defensor social, certas vereadoras, né? Líderes indígenas e também de quilombos, pela questão das terras. Trazendo essas diferenças entre os grandes latifúndios monocultores e os minifundios de agricultura familiar, eu chamei uma pessoa muito especial para participar desse episódio, que é o pai da nossa querida Jaciele, o seu José Fabrício, que vai nos contar um pouco sobre a experiência dele como agricultor e como essas diferenças acontecem na prática. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Bom dia, moro em Ferreiro e sou aposentado, né? Trabalho na roça, planto inhame, planto amaniva de macaxeira, planto feijão de corda, planto de tudo assim, no roçado, mas o forte mesmo é o inhame. E qual a diferença de trabalhar no roçado ou em uma grande plantação? É assim, porque no nosso roçado, o tempo é da gente, a gente planta e no futuro a gente vai colher, né? O lucro vai passar para ser nosso. E a gente trabalhar em lavoura, em grande roçado, em grande plantação dos outros,
Você vai vender o seu horário de trabalho por aquela quantia e no futuro o lucro é do proprietário. A gente não vai ter nada. Vai pegar só naquele dia que vendeu e provavelmente no futuro, que é que todo mundo prevê, você trabalhando para os outros, não vai lucrar nada. Quem tem um bom salário, aí consegue fazer um pezinho de milha, né? Mas no caso, quem é trabalhador rural, o salário é pequeno mesmo. O salário rural nunca se deu para se manter mesmo. Se a pessoa for o pai de família que fosse sobreviver e manter sua família só do saláriozinho mesmo, acredito eu que ele vai passar necessidade. Com o que eu aprendi é porque eu nasci na roça, agora o dom de trabalhar eu acho que a gente já traz consigo mesmo, né? Que ninguém faz de ninguém trabalhador. Eu conheço muitos que nasceu na roça e não planta nada, não gosta de trabalhar. Trabalhar é um dom que Deus dá, né? Eu fui criado, vendo, e apesar de na minha época, porque eu fui criado, eu não trabalhava com essa lavoura em inhame, eu trabalhava só com feijão, macaxeira, batata. Inhame, em vez de surgir aqui na região onde eu moro, hoje em dia é inhame e cana-de-açúcar, aqui no nosso município de Ferreira. Que não é todo tipo de plantação que você vai ter lucro. Você tem que investir naquela plantação que vai ter, que ela sai para fora, né? Para a nossa região, essa plantação que você vai plantar, que só tem que fica aqui mesmo na nossa região, por exemplo, uma macaxeira. Não pode ser, você não pode investir, porque é uma lavoura muito fraca, ela só é vendida por aqui. Você não vê esse tipo de comércio lá fora assim. O conselho que eu dou é você, se tiver acesso a um agrônomo, que é muito difícil para a nossa região, é seguir os mais velhos, que já vêm do antepassado, você ganha experiência com esses povos. Tendo em vista isso, a gente já tem uma certa noção de que os grandes latifúndios e os minifúndios apresentam diferentes impactos, tanto no ambiente quanto na sociedade. Tipo, essas diferenças a gente consegue perceber só pensando na questão de acesso à terra, assim. Por exemplo, se a gente for parar para pensar na agricultura familiar, os agricultores familiares correspondem a mais de 70% das propriedades rurais, mas eles correspondem a menos de cerca de 23% da área total agrícola. O latifúndio é muito agressivo em questão de acesso à terra mesmo, assim, sabe? A terra está concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. Tem um dado do Atlas do Agronegócio que se os latifúndios brasileiros todos juntos, eles seriam o 12º maior território do planeta, se eles fossem um país. Então, assim, é absurdo. Exatamente. E a gente pensa também sobre que territórios são esses, né? Na perspectiva ambiental. Inclusive, a gente sabe que existem situações de legalização e não legalização do desmatamento de áreas protegidas para o agronegócio, né? E aí tem uma coisa importante a se ressaltar é que tem uma grande visibilidade sobre a Amazônia, né? Trazendo de Brasil. Os dados que são oferecidos é que 80% da área da Amazônia é de preservação obrigatória. Mas uma coisa que não se pensa geralmente é que quando se pensa em cerrado ou caatinga ou outros biomas, essa porcentagem é muito menor. No cerrado, por exemplo, é 35%. E o número de ações ilegais, né, nessas áreas de proteção ou em terras indígenas só faz crescer, na verdade. O cerrado brasileiro está sendo destroçado todos os dias e a caatinga brasileira está sendo destroçada todos os dias a favor de grandes produções monocultoras, né? Tipo, quando a gente pensa no impacto ambiental do agronegócio, não tem como não pensar em como uma distribuição de terra mais justa não faria diferença nesse cenário, né? É tanto que os grandes defensores da reforma agrária hoje em dia, como o MST, vão defender uma reforma agrária agroecológica, né? Ou seja, não só a redistribuição dessas terras e defender o direito de acesso às terras, né, aos camponeses, mas também que isso seja feito de uma forma sustentável, em respeito aos biomas e à ecologia local. E é muito doido, assim, porque se a gente for pensar, é uma luta que existe há décadas e nenhum governo até hoje conseguiu
realizar uma reforma agrária séria e estar realmente comprometido com isso. E aí, quando a gente pensa no atual governo de Bolsonaro, a situação está indo pior, né? Porque todos os dispositivos legais e as instituições que a gente tinha para conseguir efetivar isso, mesmo que a passos minúsculos, foram todas desmanteladas, né? A gente tem o sucateamento do INCRA, tem o sucateamento dos órgãos de fiscalização. Então, assim, tipo, é importante ressaltar o quanto essa luta tem sido extremamente violenta, assim, e nesses últimos anos só se acirrado. A Pastoral do Campo traz um dado que 2019 foi o ano mais conflitos no campo dos últimos 10 anos, mas também foi o ano em que ocorreram menos ocupações e acampamentos nos últimos 10 anos. Ou seja, as pessoas estão com medo de verdade, assim, porque não que não corriam risco de vida antes, né, e a gente vê as pessoas, vai ter vários grandes nomes, por exemplo, até na história da Paraíba, que foram assassinados. Tem aí João Pedro Teixeira, Maria Margarida Alves. Uma coisa que vale ressaltar é como no governo do Bolsonaro foi passado pela bancada ruralista a posse rural estendida. Ela permite o posse de arma de fogo por toda a propriedade rural e como isso na verdade, armar o latifúndio, né? Você protege aquilo que já está muito bem protegido. E armar o latifúndio contra quem, né? Porque os trabalhadores desses latifúndios, muitas vezes em condições de escravidão moderna, né, também sofrem com essa situação. As pessoas de quem esses terrenos são roubados, muitas vezes, que acontecem, porque a gente não pode dizer que não acontece. E aí, contra quem esses agricultores estão armados, né? É incrível ver a diferença de poder, né? As pessoas e a diferença dos interesses. As pessoas estão querendo ter uma terra para plantar, para basicamente se manter, conseguir sobreviver, enquanto os outros estão apenas mantendo imensas extensões de terra para lucrar cada vez mais e comprar mais terras. E muitas vezes sem saber nem o que é que está fazendo, né? É incrível, inclusive, olhar a diferença de uma produção familiar, de uma produção indígena para uma produção latifundiária. Porque, embora a produção latifundiária muitas vezes insira grandes tecnologias, grandes agrobiotecnologias em suas produções, os produtores não sabem o que estão fazendo. Eles estão contando os dólares que estão ganhando, né? Todo o processo que está envolvido, eles delegam. E faz aí para mim, eu tô aqui contando meus dólares. Enquanto na agricultura familiar vai ter uma gama de saberes tradicionais, né? Vai ter tanto dos povos indígenas, dos quilombolas, e, enfim, das pessoas que estão lidando com o campo antes do agronegócio chegar, que estão sendo simplesmente ignorados, né? Em detrimento dessas, sei lá, salvações tecnológicas. Muitas vezes conhecimentos tradicionais que não estão catalogados, não estão aí em literaturas científicas e que, querendo ou não, podem fazer uma diferença, apesar da gente, como não estão catalogados, não foram estudados. A gente nunca sabe realmente o verdadeiro impacto que esses conhecimentos podem trazer. E outra coisa, conhecimentos como a engenharia genética surgiu a partir da observação no campo. De como o melhoramento genético surgiu a partir da observação do campo. E quantos conhecimentos que a gente tem hoje de seleção, de dizer qual é o produto melhor, entre aspas, para o consumo ou não, vem de um conhecimento tradicional. E a gente acha que isso é fruto exclusivo da ciência. Embora a ciência tenha um papel extremamente importante, não estou dizendo o contrário, mas tudo isso vem de um conhecimento tradicional. A fitoterapia, a agricultura familiar está o tempo inteiro oferecendo conhecimentos que são reaproveitados pela ciência e adaptados e otimizados para transformar a produção. E é assim que se faz ciência, é observando o mundo. E os conhecimentos passados de pai para filho, tradicionalmente, os conhecimentos tradicionais são objetos de estudos importantíssimos para a biotecnologia, para a agronomia, para a biologia e várias outras disciplinas, se assim preferirem dividir, né? Sim, eu acho que é isso, assim, o problema não é a tecnologia em si, mas eu acho que o meu receio tá em despolitizar o debate, assim, porque existem inúmeras alternativas que são feitas, né, e que são, na verdade, completamente sustentáveis e têm sido feitas por uma grande parcela da população,
Só que dar atenção para elas, né, e pensar nelas enquanto soluções exige mudanças estruturais no nosso modo de produção, né? E não só de produção, na verdade. Eu acho que é tipo meio No modo de forma de pensar também. Parar de pensar a ciência como uma alternativa Sim. messiânica, né? Sim, é isso aí. Inclusive, essa é toda a grande polêmica dos alimentos transgênicos, que foram trazidos como uma grande solução para a fome mundial. Era a grande promessa. E décadas né? depois, né? E décadas depois, a gente vê qual é. A fome ainda existe. E a absorção do conceito e da tecnologia pelo capitalismo e transformação das intenções por trás, que muitas vezes não deixaram de ser intenções, mas deixaram de ser prioridade. E aí, inclusive, sobre isso, eu trouxe a professora Flávia Paulino, do Centro de Biotecnologia da UFPB, para falar um pouco sobre isso. E ela vai conceituar para a gente alimentos transgênicos, vai dizer o que é que são, e vai falar um pouco sobre toda essa continuidade, como a biotecnologia se relaciona com a alimentação hoje em dia. Seja bem-vinda, professora Flávia. Bom, a pergunta é o que é um alimento transgênico? Olha, eu particularmente prefiro usar a terminologia alimentos geneticamente modificados ou organismos geneticamente modificados, que é uma expressão mais aceita e mais usada atualmente. É porque nem todo alimento geneticamente modificado necessariamente é um alimento transgênico. Então, vou falar brevemente essa diferença. O alimento geneticamente modificado é aquele que sofreu alguma intervenção ou alteração no seu DNA, e como um rearranjo genético, por exemplo, mas que não houve a inserção, a introdução de um DNA exógeno nessa espécie. Então, este organismo que não recebeu essa introdução de um DNA de um outro organismo, a gente chama de OGM. Ele sofreu alguma mudança no seu DNA, mas não recebeu nada externo. Já o alimento transgênico, né, que começou lá, foram as primeiras definições, quando surgiram, e é um tema que, na verdade, causa até um alerta, né, um susto muito grande em algumas pessoas, é aquele alimento que recebeu parte do seu material genético de uma outra espécie. Ou seja, você teve incorporação de DNA exógeno no DNA daquele organismo base. Então, nesse caso, a gente se refere didaticamente, né, de alimento transgênico. Nesse sentido, a gente pode dizer que todo alimento transgênico é um OGM, é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos geneticamente modificados no mundo, e um dos fatores que levam a isso é a sua vasta extensão territorial, o incentivo, né, à produção de grãos, enfim. E por aqui a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é a instituição que lidera as pesquisas nessa área envolvendo organismos geneticamente modificados, e no nosso caso aqui que a gente está falando de alimento, especialmente dos alimentos geneticamente modificados. Bom, antes da gente falar dar qualquer opinião pessoal, é importante a gente enfatizar o que a gente tem de concreto, né? Porque senão a gente também desmerece tudo que foi criado até agora de forma muito segura, em cima de muito respaldo científico. Então, é importante a gente enfatizar que até agora, em termos de segurança para consumo humano e também consumo animal, os organismos geneticamente modificados são considerados seguros. Instituições internacionais, né, como a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é a FAO, e também a Organização Mundial da Saúde, a OMS, elas atestam isso. É uma tecnologia segura e que até o momento, de vários trabalhos publicados mundo afora sobre o tema,
os alimentos gerados a partir dessa tecnologia são reconhecidos como seguros. No entanto, nós precisamos reconhecer também que quando a gente pensa assim, em termos de idade histórica, né, de ciência, de conhecimento e tal, o organismo geneticamente modificado através de engenharia genética é um tema assim, relativamente novo, e isso acaba sendo alvo também de alguns ataques, né? Isso acaba gerando alguns receios para algumas correntes de pesquisadores, para alguns consumidores, para alguns ativistas, e eu penso que é muito legítimo também as pessoas ficarem receosas, é normal, é tudo muito recente, né? O que são 30, 40 anos dentro de um padrão histórico, né, de evolução de sociedade. Então, os relatos que a gente tem até agora são bem seguros e atestam que existe segurança para quem consome, seja o homem, seja o animal. Porém, existe uma outra corrente, sim, de pesquisadores, de consumidores e de ativistas que têm suas ressalvas, né, e fazem questionamentos e fazem críticas. Se você me perguntar assim, o que eu mudaria em relação à área, eu penso que a gente precisa ampliar essa discussão, né, e o debate que envolve esse tema. O debate científico ele não pode se restringir somente a uma área tecnológica. A gente precisa ampliar esse debate, né? Então, eu sou extremamente favorável que aconteça uma discussão honesta, que essa discussão seja contínua e que envolva várias áreas, sabe? Então, a gente tem que envolver áreas, por exemplo, como agronomia, engenharia genética, ciências ambientais, ecologia, povos tradicionais, políticas públicas. Então, por quê? Porque, na verdade, embora essas áreas sejam de áreas específicas, né, como a gente classifica dentro da academia, mas isso é ciências humanas, mas isso é ciência exata da Terra, enfim. Então, essa divisão que a academia, né, que a universidade cria, a gente não pode pensar que a gente vive isolado naquela bolha, né? Então, eu discuto temas, eu trabalho com temas que são de interesse de uma sociedade e que são de interesse também para outras áreas de conhecimento. E que, então, é importante haver esse debate, sabe? Eu acho que quando a gente se priva de determinados debates, por mais duros que eles sejam, a gente acaba perdendo um pouco, né? Então, esse debate, ele é um debate que é necessário, é um debate amplo demais para a gente restringir apenas a um olhar ou então para a gente somente enxergar as vantagens para uma determinada área de conhecimento. Porque se for assim, um exemplo, se você perguntar para um engenheiro genético o que ele pensa sobre essa tecnologia, ele vai ter um padrão de resposta, ele vai ter um pensamento que é baseado na formação, na experiência de vida dele, na formação acadêmica dele, né, na área de atuação dele. Se você faz a mesma pergunta sobre esse tema já para um ecologista, para um pesquisador que está relacionado às ciências ambientais, por exemplo, talvez a resposta não seja a mesma do engenheiro genético, né? Talvez a resposta não seja tão positiva quanto. Então, eu acredito que quanto mais debate tiver sobre o tema, mais a gente vai ter condições de amadurecer em torno da ciência, pensando numa perspectiva de desenvolvimento saudável, numa perspectiva mais holística, né? E justa para todo mundo. Então, olhar esse debate em cima de OGM de uma forma isolada, somente com o olhar de uma determinada área do conhecimento, eu penso que é falho. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acredito que a gente pode melhorar nesse debate, né? Então, eu percebo, por exemplo, que a gente precisa conectar mais pautas tecnológicas e ciência de alto impacto, como é o caso dos organismos geneticamente modificados, com discussões no campo social, por exemplo. Né? Então, quando a gente está falando de tecnologia de OGM e quando essa tecnologia surgiu, né, e consequentemente chegou até os alimentos que se tornaram alimentos geneticamente modificados, a ideia inicial
se a gente parar para pensar hoje, ela foi um pouco perdida, né? Na época que a tecnologia começou a ser pesquisada e divulgada e tal, um dos principais apelos que se fazia para a produção de OGM foi de que essa tecnologia poderia resolver problemas da fome mundial e de que nós conseguiríamos produzir mais alimentos e tirar vários países e várias pessoas de verdadeiros bolsões de misérias que nós tínhamos à época, especialmente na África, na Ásia e na América Latina. Então, se a gente pensa assim, num olhar, no caminhar da história, como que foi o progresso disso tudo, realmente, de lá para cá, a gente teve grandes avanços na engenharia genética, né? Tanto para o aumento da produção de alimentos, como para a melhoria nutricional de alimentos, né? Então, a gente teve um primeiro momento que acreditava-se que o problema todo era porque tinha pouco alimento. Então, a gente vai investir em engenharia genética para produzir muito alimento. Aí, a gente produziu muito alimento e viu que esses alimentos não chegavam a todas as pessoas que produziam. A gente chegou, então, num segundo momento da engenharia genética, que é melhorar a qualidade nutricional desses alimentos. Então, a gente saiu daquele debate de quantidade para caminhar num debate de qualidade desses alimentos. Ok, assim, nós avançamos na tecnologia, a gente avançou muito, mas nós também fechamos os olhos ou mantivemos esses olhos fechados para outras áreas, para outras populações que também deveriam se beneficiar dessa tecnologia. Dentre as perguntas que foram enviadas para a gente no Instagram, uma delas foi a de Érica, que perguntou como a gastropolítica visualiza um futuro onde a quantidade de pessoas no planeta é muito maior. Esse questionamento se relaciona muito com a questão da fome no mundo. Por quê? Por muito tempo, a fome foi vista, e ainda é, como uma questão de incapacidade da gente de produzir alimentos. Isso é uma teoria que vem de Thomas Malthus, que era um economista britânico do final do século XVIII, início do século XIX, que dizia que, enquanto a população cresce em progressão geométrica, a produção alimentícia cresce em produção aritmética. E aí, essa mesma lógica, né, ela é usada tanto para justificar por que a gente não poderia acabar com o agronegócio, porque esse modelo de produção de monocultura altamente mecanizado, com muitos pesticidas e herbicidas e fertilizantes, não poderia ser acabado. E também porque a gente precisa cada vez mais de soluções mirabolantes biotecnológicas para resolver nossos problemas com o cultivo, né? Só que há muito tempo vem sendo discutido que, na verdade, a fome no mundo não está ligado a uma incapacidade de produzir alimentos suficiente, mas no acesso, na desigualdade de acesso a esses alimentos. E é justamente o que a professora Flávia falou, né? A questão de como 35% da produção agrícola mundial é desperdiçada, né? Isso é chocante. E como, na verdade, é isso, assim, a fome acaba por ser uma consequência tanto desse nosso estilo de vida, né? Que aí a gente pode incluir consumismo e desperdício, como desse próprio sistema de produção alimentícia, né? Tipo, o tanto de terra agrícola que a gente tem destinada a produzir, sei lá, cana-de-açúcar e soja, que no fim não estão sendo plantadas para alimentar ninguém. Tipo, o agronegócio não está preocupado em produzir alimento. Ele está preocupado em produzir lucro. Então, tipo, todo esse espaço que poderia estar sendo usado para produzir diversos tipos de alimentos, né? Que a gente não pode deixar de pensar no tanto de alimento, no tanto de planta comestível que a gente tem no Brasil, mas acaba, sei lá, se preocupando com 10 espécies, e isso vai, sei lá, ocupar mais de 50% da nossa agricultura, que no fim não vão ser nem alimento, vão ser, sei lá, combustível, ração de gado, enfim. Inclusive, mais de 60% da produção mundial agrícola tem como finalidade a produção de forragem, né, de alimentação para animais destinados à pecuária, né, que depois se tornaram carne e nuggets vendidos nos grandes fast foods, né? Eita, não pode falar foda, perdão de novo, gente. Uma coisa interessante que Sofia falou, que eu achei, é justamente a questão de que
nossa matriz alimentícia está muito alimentícia voltada assim para o agronegócio, está muito focada em um seleto grupo de vegetal, de soja, Interrompendo aqui, cana-de-açúcar. que apenas 9 plantas correspondem a 66% da produção agrícola global. 9 plantas, gente. Sabe quantas espécies alimentícias existem? Sim. Só, tipo, aqui no Brasil, mais de 3 mil. Isso aí também é devido à questão de alimentos ultraprocessados, né? Porque, querendo ou não, a produção de alimentos ultraprocessados demanda insumos específicos para o que é mais consumível, né? O que é mais popular. Então, batata, tomate, açúcar, trigo, milho, é o que a gente encontra no supermercado e é o que é mais barato. E, inclusive, é a grande questão dos alimentos ultraprocessados. Dizem E isso. quando a gente entra nessa questão também de ultraprocessados, que tu falou, que é o que o pessoal gosta, a gente também acaba associando muito a nossa alimentação ao prazer, e não o sentido principal, que é justamente a nutrição. Eu até discordo um pouco de tu nesse quesito, porque eu entendo a alimentação enquanto prazer também. Mas eu entendo a grande questão dos ultraprocessados enquanto dificuldade de acesso, porque enquanto existe uma grande gama de ultraprocessados com um preço muito acessível, produtos orgânicos e produtos saudáveis, entre aspas, ou naturais, estão ficando cada vez mais caros e virando artigos de luxo nos supermercados. Então, aquela mãe que passa o dia inteiro trabalhando, de noite não tem energia para cozinhar uma sopa de legumes para seus filhos, ela coloca o miojo na água e em 3 minutos está pronto, entendeu? Sim, eu entendo. O que eu quis falar em si, assim, foi mais dizer que a cultura, assim, a gente acaba apelando mais... O comércio acaba apelando mais pro gosto da gente, sabe? E Exatamente. que o gosto é uma parte essencial e importante da alimentação, mas não é o principal. Isso é o grande sacada dos alimentos ultraprocessados, é a hiperização, né? Porque quanto mais apelativo ao sabor, mais acostuma o nosso paladar a certos tipos de alimentos que são deliciosos e que a gente nunca vai encontrar em um produto natural. Tipo, é um fato, açúcar é uma droga. Sim, e outra questão que eu penso, assim, quando eu escuto falar sobre desperdício de alimentos, eu penso muito na cultura que a gente tem de excesso, sabe? A gente tem muito uma cultura do rodízio e que, vamos citar um exemplo, a gente vai num rodízio de pizza, a gente come 30 fatias e a gente se saciou faz muito tempo, mas a gente quer continuar pagando, a gente quer continuar comendo para compensar o gasto que a gente tá. E outro detalhe, quando a gente tá comendo as fatias de pizza lá, a gente tá comendo, principalmente, majoritariamente, isso é um hábito que você consegue ver quando você vai num rodízio, é que as pessoas estão comendo basicamente o recheio e deixando a borda de lado, que a borda também é comida, mas vai ser simplesmente descartado. Exatamente, e eu sou completamente hipócrita porque eu não como bem. Mas, por questão de gosto, mas questão do prazer, inclusive, é uma coisa a ser criticada, né? A gente pensa no quanto de comida está sendo desperdiçada sobre essa cultura de naturalização do desperdício. E produção social, né? No fim, a gente aprende que, sei lá, você comer coisas com muito óleo e muito açúcar vai ser necessariamente melhor. Eu não tô dizendo que não é bom, não tô entrando nesse mérito, mas é porque a gente exclui muitas outras opções, sabe? Exatamente, e muitas vezes não tem acesso, como eu falei anteriormente, a alimentos diferentes. Tipo, a gente tá de manhã na universidade, a gente tem acesso a uma batata frita bem fácil, assim, qualquer esquina que eu for na universidade eu compro frita. Agora, se eu quiser comer uma maçã, se eu for achar na universidade, inclusive vai ser carinho, porque ninguém vende maçã na universidade. E é muito difícil de encontrar, sabe? Eu acho que no fim é uma coisa que, inclusive, é o que a Paula fala, né? Que é, tipo, defender isso enquanto direito. Porque não é que, tipo, não pode comer açúcar, não pode comer óleo, sei lá, soja é ruim. Não é por aí, exatamente. Mas é defender que a gente tem enquanto direito a ser defendido. Acesso a comer o que a gente quiser, poder escolher. A diversidade, e, tipo, sei lá, gente, alimento é saúde, sabe? É tão básico assim. Por exemplo, os números de doenças, se a gente pensa, sei lá, hipertensão, se a gente pensa diabetes, é diretamente relacionado à alimentação, sabe? Então é, tipo, fundamental defender um acesso a uma alimentação saudável.
não como luxo. Exatamente, e é com esse mic drop que eu encerro esse episódio de hoje. Queria agradecer a Vinícius e a Sofia por essa participação magnífica deles. Espero que a gente se encontre mais em próximos episódios. Queria agradecer aos ouvintes que estão acompanhando essa nossa jornada de podcast. É muito gratificante ver as respostas de vocês. Inclusive, encorajo aí nas próximas participações no Instagram, que várias discussões que vocês levantaram lá, a gente conseguiu trazer para a pauta hoje. Queria agradecer a quem participou também. E dizer que a gente se encontra nos próximos episódios com mais pautas gastropolíticas, inclusive, que o próximo episódio o professor Jailson vai estar mediando e trazendo novos temas relacionados à gastropolítica, que toca várias coisas, como a gente já mencionou nesse episódio, e no episódio que vem vai estar daqui. Gostaram do trocadilho? Aguarde. Vai estar doce como mel, vai estar delicioso, vai estar só ouro. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, valeu aí, até mais. Falou.